Leitura diária da Bíblia, dia 17. Antigo Testamento, Gênesis 34, Gênesis 35. E saiu Diná a filha de Lia, a qual esta havia dado a Jacó, para ver as mulheres nativas. E viu a Siquém, filho de Hamor Heveu, príncipe daquela terra, e tomou-a, e deitou-se com ela, e a desonrou. Mas sua alma se apegou a Diná a filha de Lia, e apaixonou-se pela moça, e falou ao coração da jovem. E falou Siquém a Hamor seu pai, dizendo: Toma-me por mulher esta moça. E ouviu Jacó que havia Siquém violado a Diná sua filha, e estando seus filhos com seu gado no campo, Jacó ficou em silêncio até que eles viessem. E dirigiu-se Hamor pai de Siquém a Jacó, para falar com ele. E os filhos de Jacó vieram do campo quando o souberam, e se entristeceram os homens, e se irritaram muito, porque fez depravação em Israel por ter se deitado com a filha de Jacó, o que não se devia haver feito. E Hamor falou com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém se apegou à vossa filha, rogo-vos que a deis por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas, e tomai vós as nossas. E habitai conosco, porque a terra estará diante de vós, morai e negociai nela, e tomai nela possessão. Siquém também disse a seu pai e a seus irmãos: Ache eu favor em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito a exigência de meu dote e presentes, que eu darei quanto me disserdes, e dá-me a moça por mulher. E responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor seu pai com engano, e falaram, porquanto havia violado a sua irmã Diná. E disseram-lhes: Não podemos fazer isto de dar nossa irmã a homem que tem prepúcio, porque entre nós é abominação. Mas com esta condição vos consentiremos, se haveis de ser como nós, que se circuncide entre vós todo homem. Então vos daremos nossas filhas, e tomaremos nós as vossas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos prestardes ouvido para vos circuncidar, tomaremos nossa filha, e nos iremos. E pareceram bem seus palavras a Hamor e a Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem fazer aquilo, porque a filha de Jacó lhe havia agradado, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então Hamor e Siquém seu filho vieram à porta de sua cidade, e falaram aos homens de sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco, e habitarão nesta terra, e comercializarão nela, pois eis que a terra é bastante ampla para eles. Nós tomaremos suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas. Mas com esta condição estes homens consentirão em habitar conosco, para que sejamos um povo, se circuncidar em nós todo homem, assim como eles são circuncidados. Seus gados, e sua riqueza e todos seus animais, serão nossas, somente concordemos com eles, e habitarão conosco. E obedeceram a Hamor e a Siquém seu filho todos os que saíam pela porta da cidade, e circuncidaram a todo homem, dentre os que saíam pela porta de sua cidade. E sucedeu que ao terceiro dia, quando sentiam eles a maior dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, e vieram contra a cidade animosamente, e mataram a todo homem. E a Hamor e a seu filho Siquém mataram a fio de espada, e tomaram a Diná de casa de Siquém, e saíram. E os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam violado a sua irmã. Tomaram suas ovelhas e vacas e seus asnos, e o que havia na cidade e no campo, e todos os seus pertences, se levaram cativos a todas as suas crianças e suas mulheres, e roubaram tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me perturbastes em fazer-me detestável aos moradores desta terra, os cananeus e os ferezeus, e tendo eu poucos homens,
se juntarão contra mim, e me ferirão, e serei destruído eu e minha casa. E eles responderam: havia ele de tratar a nossa irmã como a uma prostituta? E disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e fica ali, e fez ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses alheios que há entre vós, e limpai-vos, e mudai vossas roupas. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e farei ali altar ao Deus que me respondeu no dia de minha angústia, e foi comigo no caminho que andei. Assim deram a Jacó todos os deuses alheios que havia em poder deles, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo de um carvalho, que estava junto a Siquém. E partiram-se, e o terror de Deus foi sobre as cidades que havia em seus arredores, e não seguiram atrás dos filhos de Jacó. E chegou Jacó à Luz, que está em terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e chamou o lugar El Betel, porque ali lhe havia aparecido Deus, quando fugia de seu irmão. Então morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada às raízes de Betel, debaixo de um carvalho, e chamou-se seu nome Alom-Bacute. E apareceu-se outra vez Deus a Jacó, quando se havia voltado de Padã-Arã, e abençoou-lhe. E disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, não se chamará mais teu nome Jacó, mas sim Israel será teu nome, e chamou seu nome Israel. E disse-lhe Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, cresce e multiplica-te, uma nação e conjunto de nações procederá de ti, e reis sairão de teus lombos, e a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a darei a ti, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E foi-se dele Deus, do lugar onde com ele havia falado. E Jacó erigiu uma coluna no lugar onde havia falado com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus havia falado com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda como alguma distância para chegar a Efrata, quando deu à luz Raquel, e houve trabalho em seu parto. E aconteceu, que quando havia trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, que também terás este filho. E aconteceu que ao sair dela a alma, pois morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, a qual é Belém. E pôs Jacó uma coluna sobre sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até hoje. E partiu Israel, e estendeu sua tenda da outra parte de Migdal-Éder. E aconteceu, morando Israel naquela terra, que foi Ruben e dormiu com Bila a concubina de seu pai, o qual chegou a entender Israel. Agora bem, os filhos de Israel foram 12, os filhos de Lia, Ruben o primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel, José, e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan, e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade, e Azer. Estes foram os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E veio Jacó a Isaque seu pai a Manré, a cidade de Arba, que é Hebrom, onde habitaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E expirou Isaque, e morreu, e foi recolhido a seus povos, velho e farto de dias, e sepultaram-no Esaú e Jacó seus filhos. Novo Testamento. Métio meio-dia e 46-50, Métio 13, 1 a 17. Enquanto ele ainda estava falando às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, querendo falar com ele.
E alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora, querendo falar contigo. Porém ele disse em resposta ao que o avisou: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então estendeu sua mão para os seus discípulos, e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e irmã, e mãe. Naquele dia, Jesus saiu de casa e se sentou junto ao mar. E ajuntaram-se perto dele tantas multidões, de maneira que ele entrou num barco e se sentou, e toda a multidão ficou na praia, e ele lhes falou muitas coisas por parábolas. Ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, caiu parte das sementes junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu entre pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas quando o sol surgiu, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e rendeu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram, e lhe perguntaram: Por que falas a eles por parábolas? E ele lhes respondeu: Porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a quem tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo a eles por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: De fato ouvireis, mas não entendereis, de fato vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está insensível, com seus ouvidos dificilmente ouvem, e seus olhos fecharam, a fim de não haver que seus olhos vejam, seus ouvidos ouçam, seus corações entendam, e se arrependam, e eu os cure. Mas benditos são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, mas não viram, e desejaram ouvir o que vós ouvis, mas não ouviram. Salmos. Psalme 10 para 1-11. Porque, Senhor, tu estás longe? Porque tu te escondes em tempos de angústia? Com arrogância o perverso persegue furiosamente ao miserável, sejam presos nas ciladas que planejaram. Pois o perverso se orgulha do desejo de sua alma, ele bendiz ao ganancioso, e blasfema do Senhor. Pela arrogância de seu rosto o perverso não se importa, Deus não existe em todos os seus pensamentos. Em todo tempo seus caminhos atormentam, teus juízos estão longe do rosto dele, em grande altura, ele sopra furiosamente todos os seus adversários. Ele diz em seu coração: Eu nunca serei abalado, porque de geração após geração nunca sofrerei mal algum. Sua boca está cheia de maldição, e de enganos, e de falsidade, debaixo de sua língua há sofrimento e maldade. Eles se sentam postos para as ciladas das aldeias, nos esconderijos ele mata ao inocente, seus olhos observam secretamente ao contra o pobre. Ele arma ciladas no esconderijo, como o leão em seu covil, arma ciladas para roubar ao miserável, rouba ao miserável, trazendo-o em sua rede. Ele se encolhe, se agacha, para que os pobres caiam em suas armadilhas. Ele diz em seu coração: Deus já se esqueceu, já escondeu o seu rosto, nunca mais o verá. Senhor soberano, tu nos chamas a nos separarmos das influências mundanas e a andarmos em santidade como o teu povo escolhido. Ao refletirmos sobre o conflito entre a tradição religiosa e a verdadeira adoração,
purifica nossos corações da hipocrisia. Ajuda-nos a te honrar com devoção sincera, não apenas com observância exterior. Que encontremos nosso refúgio em ti, confiando que tu és nossa ajuda sempre presente em tempos de angústia e nossa fortaleza contra todo inimigo. Na paz e no poder de Cristo oramos. Amém.